promessas de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fique à vontade. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesta manhã. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Como o pastor Oséias bem disse, desde as 6 da manhã essa igreja está aberta. Nós já temos irmãos em oração. Você se juntou a esse time nesse culto. Outros irão continuar até meio-dia. E a igreja vai caminhando através da oração, queridos. Não tem mistério, não tem mistério. Eu sempre falo de vez em quando isso. Poderia ter, 7 passos, 5 lições, faça tal coisa. Mas Jesus Cristo só deixou uma ordem: orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar. Só isso, né? É o único caminho que tem, orar e jejuar. E a igreja, ela tem se posicionado para a glória de Deus nessa questão da oração. Isso é muito bom. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus e através da oração. Querido, nesse mês de dezembro nós temos uma palavra: comunhão à mesa com Cristo. Vamos todos repetir? 1, 2, 3. Agora você vai confirmar com o teu irmão aí. Diga a ele: você precisa ter comunhão com Cristo. Você precisa ter comunhão com Cristo. Não adianta, querido. Nós estamos em um mês, naquele clima. Vamos abrir aspas aqui, um clima, agora fecha aspas. Aquele clima natalino, aquele clima de final de ano. É lá na empresa, é com os vizinhos, é com os colegas, é igreja, é familiar. Então assim, daqui uns dias, ou alguns já começam a receber parentes, ou você vai para a casa de alguém, enfim. Então nós temos um clima, aí como acontece todos os anos. Dezembro desperta essas questões, eu sempre falo isso aqui também. Dia 31 de dezembro tem um poder incrível, que nenhum outro dia do ano vai ter. Ali perdoa, chora e tal, só que no almoço do dia 1º de janeiro, meio-dia, esse clima se dissolve, esse clima vai embora, e não deveria. Aquele sentimento do dia 31, que estava ali e tal, e de repente no dia 1º de janeiro, menos de 24 horas depois, aquele clima se dissolve. Mas por quê? Por causa disso aqui, pela ausência disso, melhor dizendo. Sabe, e hoje eu quero ministrar ao seu coração sobre essa palavra no mês de dezembro. Os nossos relacionamentos, querido, entenda uma coisa: os nossos relacionamentos irá depender da qualidade do nosso relacionamento com Jesus de Nazaré. Não tem outro meio. As nossas reuniões irá depender da qualidade, da frequência das nossas reuniões com Jesus de Nazaré. Você quer ver uma coisa? Então vamos abrir lá, 1 João capítulo 1, verso 3, na NVI. Pode colocar a partir do verso 1. Nós temos aqui João, eu acredito que seja o apóstolo, pela sua essência, desde lá o evangelho de João. E aí ele começa assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Veja isso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Eles tiveram esse privilégio. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Veja, primeiro ele viu, ele ouviu, ele apalpou. E aqui está falando de carne, está falando de matéria, está falando da nossa vida comum. Disso que eu ouvi, disso que eu vi, disso que eu apalpei, eu vou proclamar, porque isso é a palavra de vida eterna. E ele vai dizer assim, a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. E aqui nós temos uma diferença lá para o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele não vai fazer essa descrição do verbo encarnado. Ele vai dizer que o verbo era Deus, estava com Deus. Então ele olha para o verbo na perspectiva lá do alto. Agora 1 João
está dizendo que esse verbo encarnado se manifestou no nosso meio. E ele tem uma prerrogativa tremenda e vai estabelecer um padrão de relacionamento com os nossos irmãos. Próximo verso. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Não tem como eu falar para você algo que eu não vivenciei. Eu posso até fazer isso, só que eu estaria sendo hipócrita. E o que é uma hipocrisia? Uma falsidade. Eu posso até te falar algumas coisas daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso, mas se eu não vivencio aquilo, não vai ter o mesmo efeito. Não vai surtir a mesma força, ou não vai ter a mesma força. E aí ele está dizendo, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Agora, aqui está o segredo. A nossa comunhão é com quem? De novo, a nossa comunhão é com quem? E com o seu Filho, Jesus Cristo. É interessante o que ele vai dizer aqui. E esse aqui é o segredo, e aqui está a palavra para o mês de dezembro. Meu irmão, antes da festa, antes da sua ceia de Natal, antes da festa de final de ano lá na empresa, antes da festa da virada, da ceia, do almoço do dia 1º de janeiro, você tem que entender, eu tenho que entender, que a minha primeira comunhão é com Deus Pai e com Deus Filho. Se eu não entender isso, a minha reunião não vai surtir o efeito que eu desejo. Isso é complicado, porque eu sempre imaginei que se eu tivesse uma casa com uma varanda, uma churrasqueira, aquela famosa área gourmet, estaria tudo certo para uma reunião. Na verdade, a reunião ela pode acontecer tranquilamente. Porém, o efeito da comunhão dessa reunião poderia sair pela culatra. E esse texto vai nos revelar justamente isso. Se nós não estivermos à mesa espiritualmente com Cristo, queridos, nada do que você faça na sua casa vai trazer a comunhão espiritual que você tanto deseja, a paz, a alegria, a satisfação, o regozijo, o choro, como diz o pastor Oséias. Mas primeiro, o meu relacionamento, a minha comunhão passa com Jesus de Nazaré. Se eu não estiver à mesa com Ele, se eu colocar todas as minhas fichas somente no almoço ou no jantar, eu vou me decepcionar, E a primeira lição que eu tiro disso aqui, meu querido, não é a reunião que gera comunhão. Repita comigo, não é a reunião que gera comunhão. A reunião por si só é meramente um ajuntamento. Você ajuntou pessoas, você ajuntou famílias, você apenas reuniu aquele grupo, mas não gerou comunhão. E o que é comunhão? Perante a Bíblia, diante da Bíblia, o significado bíblico. Comunhão origina da palavra koinonia, e a palavra koinonia significa ter parte. Comunhão é quando você tem parte com alguém, é uma via de duas mãos. Não é apenas você que doa, não é apenas você que faz, mas você também recebe dos seus convidados. Isso é comunhão. Essa via de duas mãos, isso é koinonia. Você tem parte, você se interessa, você está envolvido com a pessoa, com o seu grupo, com a sua família, com a sua igreja. Você está no meio do processo. Isso é comunhão. Qualquer coisa fora disso é um ajuntamento. Somente. Portanto, a reunião não gera comunhão, queridos. Eu sinto muito te dizer, porque eu imaginava isso também. Eu imaginava que, voltando ao meu sonho da casa com a área gourmet, se eu tivesse a área gourmet, eu iria conseguir reunir todos os meus amigos, familiares, parentes, aqueles que eu quisesse para aquele momento. Mas isso é apenas um ajuntamento, porque a comunhão, ou seja, o ter parte, estar envolvido, se comprometer. Eu preciso primeiro ter essa experiência com o meu Deus, com o meu Jesus. Eu preciso sentar à mesa com Ele. Foi isso que o apóstolo João está dizendo. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Olha isso. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E aí ele vai dar um checkmate. Por quê?
A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, queridos, não é a comunhão, não é a reunião que gera comunhão. A comunhão ela é gerada pelo Espírito Santo. Repita comigo, a comunhão é gerada pelo Espírito Santo. Ou seja, lá naquele almoço que você está planejando, naquela janta que você está planejando fazer, naquela reunião da empresa, você só vai conseguir ter comunhão se o Espírito Santo de Deus agir e operar lá no meio daquelas pessoas. Porque nós somos espirituais. A igreja ela é espiritual, a igreja é movida pelo Espírito Santo. E aí nós temos o segundo ponto. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Se a reunião não gera comunhão, o que eu preciso ter? O Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai fazer? Veja isso. Fiel é Deus que os chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja, o próprio Deus nos chama à comunhão. O próprio Deus nos chama à comunhão através de Jesus de Nazaré, através de Jesus Cristo. E qual é o agente que vai operar isso? O Espírito Santo de Deus. É por isso que às vezes você está em uma reunião e você fica meio deslocado. O seu espírito não testifica com aquele ambiente, com aquelas pessoas. Você fica um tanto quanto incomodado, olhando para o relógio, se perguntando que horas que isso vai acabar. Porque aonde o Espírito Santo não é bem-vindo, aonde o Espírito Santo não tem a primazia, aonde o Espírito Santo não é respeitado, e o Espírito Santo está em mim, está em você, você fica incomodado. Ele está dizendo, olha, aqui não é o lugar, aqui não é o momento, aqui não é o horário, esse ajuntamento aqui não me pertence. Veja isso, por quê? O próprio Deus nos chama a essa comunhão. E aí o que fazer? Diante de tais coisas, você tem que estar revestido, queridos. Você quer ver uma coisa? Vamos lá, João capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ele reúne 12 homens que se tornaram discípulos, e ele começa então a dar uma série de instruções. E aí ele chega assim, ele vai chegar na sua ceia, ou na sua última refeição pascal. De repente, depois do jantar, ele pega uma bacia com água, uma toalhinha, e começa a lavar os pés desses discípulos. Quando ele chega em Pedro, preste atenção, Pedro disse, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Koinonia, comunhão. Koinonia, comunhão. Koinonia é ter parte com alguém. E aí Jesus está dizendo, se eu não te lavar, você não tem comunhão comigo. Olha o próximo verso, verso 9. Simão Pedro respondeu, então Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, ele estava tendo um entendimento puramente material, carnal da situação. E Jesus estava tentando levá-lo para algo mais profundo. E aí o próximo verso vai dizer assim, ó. Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Isso aqui é a nossa vida. Às vezes você chega em casa, 6 horas, 7 horas, toma um banho, só que você vai dormir lá para as 10 horas. E aí você fala, poxa, mas eu nem sujei, só vou lavar os pés para dormir. Porque às vezes você andou descalço. E aí eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Lavar só os pés? Mas como assim? E aí ele vai dizer, ó, todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Você tem que estar preparado. Porque em volta da sua mesa, nem todos estarão limpos espiritualmente. Lá na sua reunião, no seu ajuntamento, que você tem o objetivo de levar comunhão, nem todos estarão limpos espiritualmente. E aí você tem que estar preparado. Como que eu me preparo? Primeiro, eu preciso estar limpo por esse Jesus maravilhoso que eu tenho comunhão com Ele. Eu preciso estar limpo, porque se eu não estiver limpo, como que eu vou levar essa comunhão a outros? E aí nós temos um outro texto, João 15, verso 4. Como é que eu me limpo? Será que o pastor,
um ministério, vai ter que instituir o culto do lava-pés. Não, queridos, não precisamos disso. Por quê? Nós temos isso aqui, ó, permaneça em mim, e eu permanecerei em você. Permaneça em mim, e eu permanecerei em você. Veja isso. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. À medida que eu estou permanecendo, à medida que eu estou em Cristo, Jesus Cristo está me limpando, está me purificando, está me moldando, está me moldando, porque eu estou em Cristo. E aí nós vamos terminar lá em 1 João depois. João está dizendo o seguinte: olha, se vocês estão com Deus, vocês andam na luz. Vocês andam na luz e as trevas, elas são dissipadas à medida que vocês vão caminhando com esse Deus que é luz. Veja isso. Veja a comunhão com Cristo. E aí nós temos um outro texto. Olha isso. Lucas capítulo 15, verso 24. Nós temos que estar preparados para aquelas pessoas que estarão à nossa mesa. E aí em Lucas capítulo 15, verso 24, nós temos aquela parábola do filho pródigo. Quando o filho retorna, ele faz o caminho de volta, e aí o pai está ali na expectativa, esperando, aguardando. O pai avista o seu filho, dá umas ordens, e ele vai dizer assim, ó: pois este meu filho estava o quê? Estava o quê? Morto. Estava morto. Eu disse aqui na nossa escola de líderes, não existe desviados. A palavra desviado foi introduzida no nosso meio para tentar dar uma quebrada no impacto do que é uma pessoa sem Jesus. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa morta. Não existe o mais ou menos, não existe aquele que está com um pé lá e um pé aqui. Não existe aquele que está meio morno, meio frio. Não existe aquele que está meio parado. Existe aqueles que são vivificados pelo Espírito Santo. E estes são os filhos de Deus. E existem aqueles que estão mortos, infelizmente, por ter se afastado da presença do Pai. E essa parábola vai dizer, vai deixar isso muito claro: o meu filho, ele estava morto. Então nós temos que encarar essa realidade em torno da nossa mesa. Em volta da nossa mesa, nós teremos pessoas mortas espiritualmente. Cabe a mim, cabe a você levar a palavra de vida eterna. Cabe a mim, cabe a você a levar o testemunho da vida eterna para essas pessoas que estarão mortas. E às vezes, meus irmãos, você terá só essa oportunidade durante o ano inteiro. Sabia disso? O ano inteiro você não viu aquele parente, você não viu aquele sobrinho, você não viu às vezes o seu filho, o seu neto. Mas aprove a Deus preparar uma data, preparar um mês, preparar um ambiente, para você levar a palavra de vida eterna para aquela pessoa que está morta. Nós temos que aproveitar esse momento. Lembre-se, nós estamos na mesa, a mesa, na comunhão. E aí nós temos um outro texto, Efésios 2, versos 1, depois o 4, o 5, que vai dar um checkmate nisso. Quando eu vou para a mesa com essa realidade, a minha perspectiva muda de reunião. Veja isso. Vocês estavam o quê? Vocês estavam mortos. Vocês estavam, eu estava morto. Você estava morto. Mas aprove a Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo, nos resgatar. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. E aí ele vai dizer assim no verso 4 e 5. Todavia, Deus, por ser rico em quê? Misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. A sua mesa tem que ter misericórdia, meu querido. O seu ajuntamento, você tem que exalar misericórdia. Porque Deus teve misericórdia de mim, de você. Porque, todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, a nossa mesa tem que ter amor, misericórdia, amor. Deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela sua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Porque não foi pelo meu mérito,
não foi pelo meu jeito, não foi pela minha força, foi pelo seu grande amor. Oh, queridos, a ceia é esse memorial desse grande amor, dessa revelação. Veja, em torno da sua mesa você terá pessoas mortas espiritualmente. Não se engane, você terá pessoas mortas, e será a oportunidade que Deus está lhe dando para você apregoar, proclamar a palavra de vida eterna. E aí nós temos a seguinte questão, João capítulo 6, versos 70 ao 71. Jesus com os 12 discípulos, e aí em João 6, só João faz isso, os demais, mas João 6, 70, Jesus pregando um sermão difícil, falando ele ser o pão da vida, aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, terá a vida eterna, os fariseus revoltados, o povo indignado, como é que é isso? Canibalismo, como é que vamos comer da sua carne? O povo sem entender nada, e quando nós não entendemos, a gente larga. É que nem você tentar mexer em alguma coisa, você vai tentar montar, você fica ali horas, quando você percebe que não vai dar certo, você pega e larga. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus pregando, Jesus ensinando, e o povo ali, atiçado pelos fariseus, e aí eles não entenderam nada. E aí o texto vai dizer que o povo começa a deixar, começa a ir embora. Aí de repente chega Pedro e fala, Jesus, vem cá. Essa sua palavra é muito dura, essa sua palavra, ela não dá dando certo. Aí talvez Pedro pensando, ele vai concordar comigo, ele vai cair a ficha dele, ele vai ponderar. De repente Jesus olha para ele e fala, você quer ir embora também? Olha isso, você também quer ir? E aí Pedro então tem aquela revelação maravilhosa, para onde iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Olha isso. E aí chega no final do capítulo, Jesus está dizendo assim, então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi vocês 12, todavia um de vocês é um, coisa forte, um de vocês é um diabo. E se você pegar qualquer tradução, nenhuma tradução consegue melhorar isso aqui. Um de vocês, tem uma tradução que coloca, um de vocês é um demônio. E ele estava se referindo a quem? A quem? Judas, você quer ver? 71. Ele se referia a Judas. Não precisamos ficar com medo. Meu Deus, vou estar julgando, vou estar condenando. Não, o próprio texto já nos informou. Um de vocês é um diabo. Um de vocês é um demônio. E o texto vai dizer, e essa pessoa chama Judas Iscariotes. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo, embora fosse um dos 12. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia que ia ser traído, e Jesus sabia quem iria traí-lo. Jesus não foi tendo a revelação à medida que o tempo passava. Na sua caminhada, na sua jornada, na sua missão, Jesus já sabia muito bem que Judas era um demônio, ou possuído por um demônio. E aí nós temos um texto, lá em João 13, verso 1, até o 3, ele vai dizer assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, e amou-os até quando? Jesus amou Judas até o fim, queridos. Olha isso. Mesmo ele sabendo que Judas daria lugar ao diabo, Jesus amou até o fim. Aí no verso 2, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido quem? O diabo já havia induzido Judas. Iscariotes, filho de Simão, atraiu Jesus, verso 3. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para... Aqui está a diferença. Jesus sabia. Jesus sabia. Aqui estava a diferença. Por que Jesus não correu? Por que Jesus então não excluiu Judas? Por que Jesus não tirou Judas da mesa?
com medo de contaminar os demais, com medo de influenciar os demais, com medo de corromper os demais, porque Jesus sabia que a comunhão com o Pai era mais forte do que todas as coisas. Jesus sabia. Por isso que na nossa festa de fim de ano, na nossa reunião, eu não tenho medo daquele que está morto, porque eu sei que aquele que está comigo tem a vida eterna. Agora, se você tem essa dúvida, aí você tem que se preocupar mesmo. Se você ainda está cocheando em dois pensamentos, não sei se esse Deus está realmente comigo, aí você tem que se preocupar mesmo. Mas aqui Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia. E a pergunta que eu faço aos senhores e senhoras: será que você está indo para a sua reunião, para o seu ajuntamento, para a sua comunhão, sabendo o Deus que você serve? Essa é a pergunta. Será que você vai para a festa sabendo o Deus que você serve? Porque quando eu conheço esse Deus maravilhoso, meu irmão, eu não quero largar Ele, mesmo que a minha carne está dizendo, olha, larga a mão, deixa quieto, abandona, mas aí o Espírito Santo me puxa para o reino de luz, o reino de graça, o reino de amor. Isso é tremendo. E ontem eu ouvi um testemunho de um jovem nosso, e ele falando, pastor, durante esses últimos dias eu queria abandonar, eu queria largar. É só notícia ruim, aquilo que o pastor Osés pregou aqui. Esse mês de novembro foi só notícia ruim. Descobri a enfermidade no meio da pessoa que eu mais amo, e é isso, é aquilo, e ele foi descarregando. Meu Deus, parece que todas as notícias do ano resolveram chegar tudo em novembro. Notícias ruins. E aí ele disse, olha, e aí eu falei, ele até encenou, falou, eu estava no meu quarto, lendo a Bíblia, e aí eu fechei a Bíblia e falei, eu não quero mais saber disso. Olha que coisa, eu não quero mais saber disso. E ele larga a Bíblia, joga a Bíblia, e aí ele resolve ir para uma festa. Foi convidado, já tinha sido convidado. Falei, vou para uma festa e lá eu vou beber. E lá, porque eu não quero mais saber disso. E ele conta que ele chegou na festa e tal, cumprimenta e não sei o quê. E aí o pessoal vem, oferece. Na hora, segundo ele, algo tomou o coração dele, falou, seu lugar não é aqui, você não pertence mais a esse mundo, porque você foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus, você não está mais com os mortos, você é um filho de Deus. E aí ele largou mão, ele saiu, foi embora, pegou a Bíblia e falou, muito obrigado Jesus, muito obrigado. E é isso, querido. Agora, você tem que saber. Você está indo para a tua festa? Você está indo fazendo o seu ajuntamento? Você tem que saber. E aí nós temos o último elemento. À noite eu vou falar do segundo, eu vou falar agora do primeiro, e à noite eu vou falar do segundo elemento da mesa. O elemento mais importante que não deve faltar na sua mesa de final de ano. Vamos voltar ao nosso texto? 1 João. A partir do verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Olha isso. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. Próximo. Se afirmarmos que temos comunhão com quem? Com Deus. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. O elemento mais importante da sua mesa é a verdade. É interessante que Cristo estava com os apóstolos, Judas, o diabo já tinha induzido. E aquela mesa, nós tínhamos vários personagens. O próprio Judas, Pedro, depois João. E o próprio Cristo. Só que Cristo, ele não falava a verdade. Cristo, ele não estava anunciando a verdade.
Cristo, Ele é a verdade, queridos. Então, olha o privilégio dos apóstolos. Eles não estavam ouvindo a verdade, eles estavam diante da verdade. Meu irmão, quando nós temos verdade posta à mesa, as trevas elas têm que sair pelo poder do nome de Jesus. Não tem lugar para confusão, não tem lugar para discussão, não tem lugar para cachaça, não tem lugar para demônio nenhum, porque a verdade está conosco. Tanto é, vamos voltar lá em João, para a gente, João, eu acho que 13:27, João 13:27, diante dessa verdade, logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça o quê? Olha isso, Satanás é abusado, né? Diante da verdade, Satanás, possessão. Possessão é uma realidade, queridos. Possessão é uma realidade. Temos que tomar cuidado com isso. Satanás entra em Judas. Só que aí, se a gente continuar lendo o capítulo, vai dizer que logo em seguida Judas saiu. Porque diante da verdade não tem demônio que resista. Diante de Jesus Cristo não tem Satanás, não tem espírito imundo, não tem nada que resista. Por isso que na nossa mesa o elemento mais importante é a verdade. E o que eu quero dizer com isso? A sua reunião, ela tem que começar com a verdade. Não adianta você chamar pessoas para a sua reunião, para o seu ajuntamento, já faltando com a verdade. Porque o seu fundamento está sendo a mentira. Qualquer coisa fora da verdade, meu irmão, você vai pagar o pato. É por tua conta e risco. Como é que você vai querer ter uma comunhão, se as suas intenções já não são verdadeiras? E aí, o nosso irmão João aqui está dizendo, se nós dissermos que andamos com Deus, e Deus não há treva, Deus não há engano, Deus não há manipulação. Então, se nós estamos andando com Deus e praticando coisas das trevas, nós estamos mentindo. E aí a coinonia não vai acontecer, queridos. A coinonia não vai acontecer. Fundamentos básicos. A nossa mesa, ela tem que ser fundamentada na verdade. Na verdade. E às vezes nós temos uma mania de chamar pessoas e não avisar o outro, porque a gente quer que todo mundo ali fique junto, porque nós queremos. Querido, isso é uma mentira, isso é uma falsidade, isso é manipulação. A nossa mesa tem que começar com a verdade, para dar certo, para dar certo. Não adianta você querer manipular as pessoas, não adianta você querer unir as pessoas, só porque é final de ano. Se você falta com a verdade, a sua mesa não terá coinonia, não terá comunhão. Nós estamos falando aqui, meu querido, de algo muito mais profundo. Nós andamos com Deus. Você anda com Deus? Você anda com Deus? Você anda com Deus? Então isso tem que refletir na sua mesa de final de ano, na sua mesa de início de ano, na sua mesa de meio de ano, em qualquer época. A sua mesa tem que refletir a verdade, meu querido. Se coloque de pé. E aí nós vamos para o nosso texto, 1 Coríntios capítulo 11, versos 23. Nós temos um outro elemento, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi o quê? Traído. Jesus sabia o que iria acontecer, na noite em que ele foi traído. E aí o texto vai dizer que ele não estava olhando para aquela traição, ele não estava preocupado com aquela traição, porque ele conhecia o Pai que ele tinha. Quantas vezes a gente tem que fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo na nossa casa? Quantas vezes nós temos que engolir seco uma palavra em fora de tempo? Queridos, quando isso acontecer lá na tua casa, lembre-se, você tem um Deus todo-poderoso que é acima de todas as coisas. Na noite que ele foi traído, na sua noite de angústia, na sua noite terrível da alma,
Ele não abandonou a missão, queridos. Ele não abandonou a missão. O que o texto está dizendo? Ele pega o pão. Ele pega o pão. Eu tenho um traidor, mas ainda tenho 11 que depende desse pão, o pão da vida. Eu tenho um que eu estou amando ele até agora, até o fim. E eu estou olhando lá na frente. Eu sei que o coração dele já está obscurecido, mas ainda eu tenho 11 que depende desse pão. Oh, queridos, na noite em que ele foi traído, o nosso Cristo pega o pão. E o próximo texto, o próximo verso, ele deu graças. Ele podia reclamar, ele podia bater o pé, ele podia reclamar, ele podia dizer: olha, pai, olha o que ele vai fazer. Não, ele tinha uma missão, queridos. Assim como você tem uma missão, você e a tua casa servirão ao Senhor, querido. Creia nisso, creia nisso. Quando você encontrar com os teus filhos, netos, noras, genros, com base na verdade, o Senhor vai operar um grande livramento e uma salvação. Nós temos uma missão, uma missão. Não adianta, não adianta. Olha isso, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então as nossas reuniões de final de ano é um reflexo disso aqui, ó. Os nossos ajuntamentos é um reflexo disso aqui. Comunhão com esse Deus Todo-Poderoso, comunhão com esse Pai Todo-Poderoso. Faço isto em memória de mim. Próximo. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Na noite em que ele foi traído, ele inaugura um novo tempo, uma nova aliança. Você tem ideia do que é isso? Quando a nossa unha do pé encrava, a gente não quer saber de igreja. Você tem ideia do que é isso? Quando a gente vai conferir o salário e lá não está o valor que a gente quer, a gente já logo se enfurece. E aí Jesus, na noite em que ele foi traído, ele está dizendo: eis que eu inauguro algo novo na vida dos meus discípulos. Meu Deus, meu Deus. Quando eu estiver à mesa com os meus familiares, parentes, amigos, agregados, ajuntamentos, eu vou inaugurar um novo ciclo, um novo tempo, pela palavra de Deus, queridos. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Você vai fazer um exame agora, enquanto o louvor será entoado, e você vai pedir perdão a esse Jesus. Você vai colocar, vai trazer a memória, você vai fazer um exame, um check-up agora espiritual. Mas não é para te excluir da mesa, não. Examine-se o homem a si mesmo. Pai, eu pequei. Então peça perdão a esse Jesus, ele está aqui nessa manhã. Pai, eu falhei. Reconheça, confesse o seu pecado e peça perdão a esse Jesus. E depois você vai comer desse pão, vai beber desse cálice. Isso é comunhão, queridos. Nós estamos à mesa. Enquanto o louvor é entoado, você tem essa oportunidade. Você vai ter 3 minutos.